Estou aqui com a professora Ila Maria Silva de Souza, graduanda em Filosofia, mestrado e doutorado também na área de Filosofia. Professora, como a senhora analisa a ética na visão filosófica e, nesse contexto, a visão também da bioética? Uma pequena correção, graduada em filosofia. Isso, desculpa. Nós podemos dizer que do ponto de vista da filosofia, a ética, ela é considerada a ciência geral da conduta. E nesse sentido, historicamente, essa forma de pensar a conduta humana, ela adquire diferentes matizes de acordo com as diferentes perspectivas filosóficas e culmina, vamos dizer assim, nesse discurso, nas grandes questões hoje que estão ligadas à bioética ou à ética em geral da vida. Mas antes eu queria pensar um pouco que essa questão da ética, ela necessariamente precisa ser enfrentada na perspectiva, vamos dizer assim, da ideia geral do processo de humanização do ser humano. Esse processo de humanização do ser humano necessariamente implica em pensarmos as nossas referências a partir do outro. Eu só me humanizo a partir se eu pensar nos outros seres humanos como seres iguais, iguais em dignidade, iguais em direitos, também em deveres, obviamente, iguais no sentido da não manipulação desse ser humano por outro. Então, eu pensando nessa perspectiva, eu posso pensar nessa ética como essa ciência geral que vai refletir, que vai problematizar a vida, a nossa vida nos contextos de sociabilidade. E para isso, assim, eu pensando nessa pequena intervenção, eu convidei, nessas questões filosóficas, um grande autor que eu considero uma pessoa emblemática para pensar nessa questão da nossa humanidade, que é Pascal. Então, Pascal, um filósofo matemático do século XVII, ele diz, em alguns momentos de seu pensamento, ele pergunta: o que é o ser humano na natureza? É o nada diante do infinito. É um tudo diante do nada. Um elo entre o nada e o todo, mas incapaz de ver o nada de onde veio e o infinito para onde vai. Então, pensando a partir de Pascal, eu diria que a bioética, ela é uma necessidade nos dias atuais, sobretudo pelas formas, vamos dizer assim, como algumas ciências hoje estão construindo e manipulando, inclusive, a nossa genética para a construção de outras possibilidades de intervenção na vida e que merece que a comunidade filosófica e científica, mas também a comunidade em geral, se debruce nessas grandes questões que é a discussão pela vida e com a vida. Pensando com Pascal nessa dimensão, que nós não somos, vamos dizer assim, seres dado de uma vez por toda, em todos os sentidos, em todas as perspectivas, é necessário que a gente encare o terreno da existência como esse terreno complexo, como esse terreno onde os nossos processos de humanização, eles precisam ter e serem referentes para a nossa vida. Obrigada, professora. Nada.